Beleza? Estamos de volta. Pode colocar a tela aí, por favor, a tela principal. E hoje nós vamos continuar na mensagem que tem sido trazida aqui nas últimas quintas-feiras, que é sobre intimidade. Intimidade com o Pai. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre tempo de mais intimidade. Talvez você já tenha buscado, mas eu quero te incentivar a buscar um pouquinho mais. Quando você vai acrescentando, certamente você vai encontrando mais de Deus. Então, um tempo de maior intimidade e proximidade. Diga comigo, proximidade. Proximidade. Eu aqui estou próximo da minha Bíblia, estou lendo ela perfeitamente. Se eu dou um passo para trás, eu ainda leio. Com uma certa dificuldade, talvez, e tal, arregalo os olhos, mas eu ainda leio. Se eu dou mais um passo para trás, eu já não consigo ler. Somente aqueles títulos maiores aí dos capítulos, dos subcapítulos. Você está entendendo? A Bíblia é o Pai. A Bíblia é a verdade, é a palavra dele. João começa dizendo no seu evangelho que Jesus é o Verbo de Deus. Aquele que promove uma ação, mas é a palavra de Deus. Se eu me aproximo dele, mais eu conheço dele, eu vejo, enxergo com clareza, e essa verdade, ela passa a fazer parte também da minha vida. Você está entendendo nisso? Muito legal. Então, muitas estratégias, podem se dar, e eu quero falar que Deus ele vai te inspirar sempre, de uma forma que você se mantenha próximo dele, porque Deus ele gosta, ele te ama. Deus ama estar próximo de você. Você está certo disso? Graças a Deus. Deus não quer ficar distante, Deus quer estar próximo. Ele é aquele que quer um grudinho, quer ter aquele grudinho, Todos nós temos uma pessoa ou outra que gosta mais e tal, aquele grudinho. Das minhas duas filhas, uma é mais grudadinha comigo, É aquele grudinho gostoso, aquele chaveirinho. Da mesma forma, Deus quer ter você como chaveirinho dele. Amém? Poxa, pastor, eu não sou chaveirinho, você entendeu, Mas o Deus, pelo seu Espírito, Ele sempre vai te dar estratégias, sempre vai dar ideias para nós lidarmos melhor com o nosso dia a dia, porque é um desafio mesmo, porque precisamos, é importante nós estarmos ligados e próximos a Ele, há um desafio grande, porque a vida é absolutamente acelerada, E vivemos num tempo que a vida voltou ao normal e está cada vez mais acelerada. Estava conversando com uma pessoa hoje e ela falou, pastor, já estamos no final de março, é verdade, Já tem Páscoa aí na frente, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, poucos dias, já que chegou, amanhã, e assim vai. Quando você olha para trás, meu Deus, já estamos em 2024, quando você piscar, já está na Páscoa de 2026. Os tempos estão correndo, o relógio está muito ágil, está muito rápido. Não é verdade? A Bíblia está se cumprindo, meu irmão. Embora você respire, embora o seu coração não pulse mais rápido, do seu normal, mas os tempos estão correndo mais rápido. O relógio está avançando. Mas Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar força para você não deixar de buscá-lo, não deixar de ter um momento de intimidade com Ele. Porque no momento de intimidade é que você se conhece melhor através do olhar do Pai. No momento de intimidade é que você tem mais da revelação dEle. No momento de intimidade é quando você se abre mais, não é verdade? Com quem você abre mais o teu coração? Com quem você conta, nos momentos de grande alegria ou mesmo de angústia na tua vida? Com quem você tem mais intimidade, não é verdade? Você vai contar um segredo para qualquer um? Vai? Não, não vai. Você vai compartilhar algo que você recebeu uma notícia e é importante na tua vida? Não, você vai compartilhar com aqueles que já caminham contigo, com aqueles que já conhecem você, sabem da tua história e da importância e do valor daquilo que você está para receber ou aquela notícia que você recebeu. Pode ser uma coisa, às vezes, boba, mas aquilo te toca, é importante para ela também. Não é verdade? Porque você gerou uma relação de intimidade com ela. Ela vira até uma confidente sua, da mesma forma com o Pai. Deus ele quer ser o seu confidente e quer que você caminhe muito próximo dele. Pastor Teixeira, na última mensagem sobre essa
sobre intimidade com o Pai, ele falou de Maria, da proximidade de Maria, mas hoje eu vou citar Davi, começando a citar Davi, né? Davi esteve por muito tempo, queridos, perseguido por Saul. Ele servia a Saul, ele amava Saul e ele respeitava Saul. Mas chegou um momento que ele começou a ser perseguido, e foi perseguido por anos. O melhor que ele fez durante todo esse tempo, que eu vou te falar, ele andou por cavernas, ele andou fugido, ele dormiu ao relento das estrelas do céu, ele chegou até o ponto de ele e seus valentes se refugiarem em terra inimiga, num povo inimigo do povo de Israel, que eram os filisteus. Se você for ler a palavra, ele chegou até, né, se fingir meio de louco para poder o rei não acabar com ele. Mas Davi, ele perseverou. Davi se manteve firme, porque o melhor que ele fez, não importasse as circunstâncias em que ele estava, foi buscar a intimidade com Deus e se refugiar nele. Por mais que ele vivesse de caverna em caverna, o refúgio dele não era o local físico, era Deus. Em vários salmos da palavra, ele abriu e rasgou o seu coração e falou: Deus, eu estou sendo perseguido, seja com os meus inimigos. Deus, meu Pai, me ajuda, me salva. E Deus foi fiel, não foi? Porque estavam perseguindo não a Davi, mas um propósito de Deus que seria realizado através da vida de Davi. E Davi não desistiu daquele propósito que Deus revelou a ele. Lá atrás, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele era um menino, mas aquilo foi crescendo no seu coração, não na sua mente. Repare, uma coisa é quando algo sobe à nossa mente, vindo até da parte de Deus, mas quando cresce no coração e você entende o valor do teu chamado, o valor daquele convite precioso, você ganha uma força interior para você se manter firme e buscar a realização daquele sonho que é de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você está entendendo isso? Maravilha. Eu, quando recebi, né, aos 18 anos, uma oração, né, e tal, um momento de culto, estava até comentando isso com uma pessoa essa semana, estávamos num ambiente de culto, e de repente, no final, o pastor que tinha acabado de pregar, ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar de dupla, né, de 2 em 2, as duplas, e um orando pelo outro, tal, aquela coisa toda. E aí, sabe aquele momento que você olha para um lado, olha para o outro, já está todo mundo se arranjado? E eu fiquei meio perdido. Eu olhei para o pastor que estava meio distante e falei: só sobrou ele. Mas aí que alguém assovia lá do fundo, lá do paredão da igreja, né? Ei, você, vem cá. E eu fui pelo meio do corredor até ele orar, era um irmão, ele botou as mãos, começou a orar de uma forma, posso dizer até mental, mas de repente o gatilho do Espírito virou, meu irmão. E ele começou a orar em línguas, começou a profetizar sobre a minha vida, né? E falou coisas preciosas, né, que eu guardei no meu coração. Falou a respeito de ministério, de chamada. E ele falou uma coisa curiosa para mim: olha, Deus vai te fazer doutor. Eu falei: eu nunca quis ser médico, nunca me imaginei também advogar. Doutor? Deus vai te fazer doutor no mundo, ele falou. Mas eu guardei aquilo no meu coração. Não comentei com ninguém, né? Estava no pré-vestibular ainda, estudando para passar para uma faculdade, uma universidade, mas eu entendi ao longo do tempo que Deus ia fazer na minha vida. Em toda a minha família, no meu núcleo familiar, melhor dizendo, no mais próximos, né? Não tinha ninguém ainda com formação superior. Eu ainda estava tentando entrar num curso superior, numa universidade. E Deus já tinha me falado que Ele me faria doutor. Olhando para a minha família inteira, nunca ninguém sequer deu um passo ao mestrado. A minha mãe chegou a fazer, né, o Instituto de Educação e foi professora, mas naquele tempo não era necessário fazer um curso superior de pedagogia ou algo do gênero, licenciatura e tal. Nunca ninguém tinha dado esses passos, mas eu criei. Você crê? Às vezes Deus planta algo no teu coração que é a visão dele. E essa visão fica difícil de nós termos, de nós percebermos, de nós enxergarmos. Às vezes não temos maturidade espiritual para nos acoplarmos, nos alinharmos a essa visão que vem de Deus.
mas quando nos aproximamos com o Pai, quando mantemos intimidade, próximo, e eu vou crendo hoje, vou crendo amanhã, vou crendo, e os sonhos de Deus viram uma realidade na minha vida. Não importam os ventos que venham bater ao contrário, não importam os desafios, mesmo palavras de descrédito, pessoas poderiam chegar para você e falar: você não tem a capacidade, você é isso, você é aquilo. Mas eis que Deus já determinou no teu coração o plano que é dele. E eu vou te falar, quando Deus fala, qual é o homem, qual é a palavra humana que vai ser maior do que a palavra de Deus? Não é verdade? Então, o melhor que ele fez, que Davi fez, foi buscar, diga comigo, buscar. Jesus depois disse, muitos anos depois, séculos à frente de Davi, olha, aquele que busca, encontra. E Davi, cada uma das vezes que ele buscou o Senhor, ele encontrou. E ele buscava a intimidade com Deus. E ele tinha que não somente se suprir, buscar o seu suprimento no Senhor, mas buscar também acalentar o coração, segurar a revolta, os ânimos dobres aí dos seus valentes. Porque, meu irmão, eles passaram fome, eles passaram frio, eles passaram por situações ao relento que ninguém sabe, que nem escrita na palavra está detalhada, mas eles passaram. São as tribulações, né? Mas Deus estava preparando para ele um reinado muito importante e que seria consagrado pela vontade do próprio Deus. Deus está sempre nos preparando, só que Ele quer te preparar caminhando próximo dEle, não distante, porque distante nós ouvimos a voz dEle, até um pouco fraca, mas ouvimos, mas estamos fadados a ouvir forte outras vozes, que nos tiram do propósito, nos tiram às vezes daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu já começo dizendo algo aí, que é um primeiro ponto, que os momentos de tribulação são os que acabam viabilizando uma maior busca. É ou não é verdade? Vamos ser realistas aí. Você busca Deus, mas quando você aperta o cinto na tua vida, você parece que recebe um empurrão. Vai! Busca mais! Papai, agora tem que orar mesmo. Aí você começa a acordar às 5 da manhã para orar. Aí você desliga a televisão para poder priorizar uma leitura bíblica, né? Quando o coração aperta, alguma necessidade vem mais forte, né? É ou não é? É só comigo? Ah, que bom. Gera maior proximidade, gera maior intimidade, né? E também a nossa entrega a Deus, ela se torna maior. Quando você percebe que as suas forças, a sua inteligência não suprem mais as situações, você se entrega mais. E quando você se entrega mais, sabe o que o Pai faz? Ele te acolhe, te pega no colo e fala: agora você está do jeitinho que eu desejava. Outro que eu posso citar nesta noite é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se você começa a ler desde Atos e vai navegando aí pelas cartas que ele escreveu, você vai se maravilhar com os feitos do apóstolo Paulo. Ou melhor, os feitos de Deus, do Espírito, através do apóstolo Paulo. Ele teve um ministério super relevante. Um ministério que influenciou e contagiou não somente pessoas, mas contagiou governos, governantes, influenciou muita gente importante. Tamanhas experiências que o apóstolo Paulo teve. Porém, você poderia, eu também, e ele também, o próprio apóstolo Paulo, né, naquela força ministerial toda, ele poderia imaginar terminar falando a governantes e convertendo situações e tal, uma coisa, mas não. O final da carreira dele foi aqui, encarcerado. Ele terminou a sua jornada, a sua campanha aqui na terra, dentro de um cárcere. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo nos primeiros dias, semanas, não, vai acontecer como aconteceu com Pedro, vai acontecer como aconteceu também comigo, em outras situações. Eu fui preso, mas eu fui liberto, afinal eu sou cidadão romano. Mas não aconteceu, foram passando as semanas, meses, anos. Foram mais de 3 anos que o apóstolo Paulo permaneceu naquele cárcere lá em Roma, passando frio,
recebendo a visita de Mickey Mouse, recebendo a visita talvez de insetos indesejáveis, não vendo a luz do sol, praticamente não vendo a luz do sol, e fadado emocionalmente, alma falando mais alto, gritando, e ele poderia cair numa decepção, numa depressão, poderia cair em situações em que... Mas Deus tem um plano. Falando dessa forma, você pode se perguntar, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ele não era o apóstolo Paulo, apóstolo dos apóstolos. Todos respeitavam, os governantes já o conheciam. Mas Deus prendeu Paulo naquele lugar para que ali fossem geradas todas as cartas que contagiariam o mundo inteiro por mais de 2 milênios. Deus manteve ele preso naturalmente para que a mensagem que brotaria daquele lugar, daquele coração, durante mais de 3 anos, cartas e cartas e cartas apostólicas, dirigidas às igrejas que pertenciam ao apostolado dele, que ele tinha plantado, que ele tinha cuidado, que ele tinha revisitado, que ele tinha... E ele o tempo todo, ele não lembrava somente dele, mas ele pensava nos irmãos daquelas igrejas. Isso foi a motivação do apóstolo Paulo para gerar essas cartas, escritas por Lucas. Uma potência está na tua Bíblia, nessas cartas. Você entende os planos de Deus? Os planos de Deus confrontam o nosso cérebro, confrontam a nossa forma de pensar. Como Deus ia pegar um homem desse e prender? Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não olhou para as suas limitações físicas ou naturais, mas ele buscou a intimidade com Deus naquele lugar. E ali brotou algo que ele nunca imaginaria, nunca chegou a ver com os seus olhos ou ouvir com os seus ouvidos. O tamanho da influência, do poder de Deus através dessas cartas. Então, querido, nós devemos saber e ter a consciência de que não importa aquilo que Deus já te fez passar na vida, você chegou aqui, não chegou? E tudo corrobora, tudo contribui para a vontade de Deus realizar-se na sua vida e na minha. Quando eu recebi aquela palavra lá atrás de que eu chegaria a um nível acadêmico de doutorado, não estou falando isso para aparecer, me entenda. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu sabia da minha chamada. Mas toda a experiência que eu passei nesses cursos ou nos trabalhos que eu acabei tendo promovidos por esses cursos, tudo foi uma experiência que Deus foi acrescentando, 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 e que chega o tempo que Ele vira a chave, agora você vai usar tudo isso para mim, vai usar para o reino. Está pegando isso? Às vezes você pode se perguntar, mas por que eu moro naquele lugar? Por que eu tive que fazer aquele curso? Hoje eu não estou aplicando o que eu aprendi naquele curso, mas algo você ouviu, algo você viu, algo você foi experimentado naquele tempo, que Deus vai te usar. Deus vai aplicar e tornar aplicável através da sua vida. Então, Paulo ficou enclausurado por pouco mais de 3 anos, mas o seu alcance ele permanece até o dia de hoje. Imagina você consegue ver a Bíblia hoje sem as cartas do apóstolo Paulo? Não consigo. Porque são os textos do Novo Testamento, talvez, que apresentem as experiências mais profundas de um homem, sejam os textos que apresentem, os textos que mais mexem com o teu espírito, porque ele foi um produto das experiências daquilo que Jesus viveu. Então, não importa o momento, se você está vivendo uma vida agitada, ou, de repente, numa vida pouco agitada. Está parado, pastor, estou desempregado, e o que eu mais tenho agora é tempo. Eu vou te falar, aproveite ao máximo a sua disponibilidade.
pois pode estar sendo construído algo de Deus em você neste tempo. Diga comigo, nesse tempo. Que pode mudar a sua vida para sempre. Ao invés de ficar se lamuriando, falar, ó Deus, ó Pai, por quê? Já são 3 meses sem trabalho, eu preciso. Claro, Deus sabe que você precisa. Você sabe, Deus também, que você precisa de renda e tal. Mas não façam dessas horas, desses dias somente de reclamação, dias que otimize o seu tempo, aproveite, busque a Deus nesse tempo, porque algo Ele reservou para você nesse período, que quando você voltar a trabalhar, ou quando você voltar a se ocupar mais, né, você já vai estar mais carregado, querido. Bateria cheia. Você entende isso? Você vai viver de uma forma diferente. Então, aí vai segunda dica dessa noite. Toda grande transformação em nossas vidas, ela começa primeiro aonde? Dentro de nós. Pastor, mas eu já ouvi isso tantas vezes, inclusive da sua boca. Legal, vai mais uma vez aqui. Toda grande transformação, diga grande. Eu disse grande transformação. Não vem de fora, mas vem de dentro. Por mais que você não perceba. Começa primeiro lá dentro. É lá que começam todas as coisas. Porque quando você estiver formatado por dentro, pronto por dentro, meu irmão, do lado de fora as coisas vão acontecer. Às vezes, muitas situações, pessoas, precisam de algo que só você pode fazer, que é perdoar, por exemplo. Não adianta. Me lembro, muitos anos atrás, que eu estava conversando com uma irmã, até na escola Atos mesmo, naquele momento ali do recreio, do intervalo, e ela chegou para mim e falou, olha, a minha sogra é um problema. E começou, a minha sogra para lá, a minha sogra para cá, e aí não sei por que Deus me deu a visão de um campo de futebol. Falei, meu Deus do céu, o que tem a ver campo de futebol com a conversa dessa? A discórdia entre ela, a visão dela para com a sua sogra. Mas Deus me deu a visão e me deu a palavra. Eu falei, olha, fulana, deixa eu te falar uma coisa. Deus está me dizendo, Deus está me mostrando aqui um campo de futebol. E o campo de futebol está ali, aquela disputa toda, aquela coisa toda, aquela confusão. Só que aquilo que parece derrota, o jogo está sendo perdido, Deus te escalou. Ela, como assim? Falei, me diz uma coisa, de toda a família, quem é cristã? Ela, somente eu. Falei, está vendo? Então você é luz. Entra no campo, vai iluminar o jogo, e o jogo vai se resolver da forma de Deus. Foi mais ou menos assim que eu falei para ela. Eu falei, a sua sogra, ela é desse jeito porque ela não tem Deus. Se ela tivesse Deus, ela seria diferente. Mas ela precisa de você, porque somente você, nem o teu marido é cristão, é você. Entra em campo e ganha a tua sogra. Tchom, 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 tchom. Mas coisas loucas assim, né? Deus, campo de futebol, meu Deus, nexo. Mas Deus tem nexo. Então, o que Jesus fez foi iniciar um trabalho. E até que ele voltasse, alguém assumiu a continuidade desse trabalho. Querido, e essa pessoa foi o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 15, versículo 26, quando Jesus fala, né, que, olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador. E ele testificará de mim. Sabe o que significa isso? Ele é a perfeita testemunha de tudo que Jesus fez, falou, de tudo que Jesus foi e representou. É o Espírito Santo. Então, eu te afirmo, ponto 3, que não existe vida cristã sem a ação do Espírito Santo e sem a obra dele em nós. Pastor Maurício, né, após o louvor, pediu para você orar em línguas e ativar o teu espírito aí por dentro. Por quê? A nossa vida em Deus está no Espírito.
Se não tem o Espírito Santo, é religião, meu irmão. Não tem conversa. Não existe vida cristã sem a ação do Espírito de Deus. Sem a obra dele em nós. Não tem. Não tem. E ele já dizia, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é verdade? É o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou, Deus nos habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como é gostoso saber disso. E Romanos capítulo 8, versículo 4, diz lá, nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você talvez já esteja careca, sem cabelos. Fazendo uma comparação aí. Ninguém fala aleluia, não. Alguém falou aleluia aí? Estamos juntos? Tá bom, pastor. De ouvir e ver e ler esse versículo. Eu não ando segundo a carne, ok, mas segundo o Espírito. Isso significa copiar o Espírito. Isso significa observar o Espírito e os seus movimentos. E eu procurar também obedecer e seguir a esses movimentos. No meu interior ele aponta situações. Olha, vai para cá. Olha, vai para lá. É hora de falar, agora é hora de se calar. Ele vai dando direção. Tudo que eu preciso saber e fazer é estar sensível à sua voz, observando, ser uma pessoa observadora, sensível no espírito para acompanhar os seus movimentos. Para você entender melhor, eu vou pedir ajuda. Vou fazer uma enquete aqui, uma encenação rápida. Eu vou chamar o Hugo aqui. Se eu chamasse ele antes, ele não viria, por isso que... Hugo, obrigado, meu irmão. Ele vai fazer aqui uma cena comigo. Calma, deixa eu te apresentar primeiro. Agora você não é mais o Hugo da Isabela. Você é o Espírito de Deus. Que responsabilidade, né? Legal. Você vai andar para lá e para cá e eu vou tentar te seguir. Pode ser? É isso. Vamos lá. Obrigado, Hugo. Parabéns para ele. Nada fizemos diferente daquele sombra. Lembra daqueles momentos da televisão e tal? O sombra. Foi uma brincadeira, uma enquete rápida. Mas Deus, Ele vai te pedir coisas loucas, meu irmão. Deus vai te pedir coisas diferentes. Deus, às vezes, vai te parar no lugar e vai pedir para você abrir uma boca para um estranho, para uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e falar algo que, meu Deus do céu, você vai falar assim, Deus, tu está louco, mas é isso mesmo. Deus vai pedir para você fazer situações ou viver, vai te colocar em circunstâncias, que tudo que Ele quer é que você siga a sua voz. Olha, faz. Se eu abaixar, você abaixa. Se eu subir, você sobe. Quer estar pegando isso nessa noite? É uma questão tão simples, mas que na prática, no dia a dia, nós esquecemos de fazer. De observar os seus movimentos nos mínimos detalhes. Eu errei aqui algumas vezes, vocês viram. Mesmo ele estando na minha frente, nós não combinamos nada, mas eu errei, eu tive até uma dificuldade, fui com atraso, mas ao longo do tempo, você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, né? Você vai encurtando o tempo de resposta que você deve dar à voz dele. É assim mesmo. Quantas vezes você já não ouviu, Deus te pediu algo e você duvidou que era ele? Eu? Várias. Senhor, você tem certeza? E você pergunta uma, pergunta duas, pergunta três. Depois de alguns anos de identidade, de proximidade, de intimidade com ele, se ele te pedir, rapidamente você já está esperto e já responde. Entende? E isso em todas as áreas da nossa vida. Inclusive quando mexe no bolso. Essa aí é delicada, né? É um pouquinho delicada. Mas ele vai devagar.
Ele nunca vai te pedir algo além da capacidade de você cumprir. Nunca. Nunca vai. Se Ele pede algo para você, se Ele pede, de repente, para você abençoar uma vida com valor, você vai olhar, eu tenho, mas vai faltar. Não, não vai faltar. Acabamos de ler lá no momento de ofertório que Ele te suprirá todas as suas necessidades. É um passo de fé, de você calar a voz, a tua alma, calar o bolso e falar, opa, eu não vou seguir a voz do dinheiro, eu vou seguir a voz de Deus. E Deus promove milagres nessa área. É só um exemplo. E aí, lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 9, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, e aí é o Espírito Santo, do Espírito de Deus, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Escuta, você pode estar aqui ouvindo essa mensagem, estar há anos no Evangelho, passado por outras igrejas, feito curso, até mesmo a escola Atos, mas você pode, na prática, não estar vivendo aquilo que importa ser vivido, mas você estar pendendo, sem perceber, mais para uma decisão da tua carne ou da tua alma do que do Espírito. Embora pareça que a tua vida agrade a Deus, na realidade não está agradando como Ele esperava. Importa nós agradarmos a Deus e fazermos a sua vontade. Jesus o tempo todo falou isso, mais de uma vez, olha, o pão da minha vida é realizar a vontade do meu Pai. Mais de uma vez Ele declarou que realizar a vontade de Deus, do Pai, era a coisa mais importante, não era realizar milagres, não era parar o tempo, não era acalmar as tempestades, não era curar cegos, leprosos, aleijados, não. O que mais estava em alta no coração de Jesus era realizar a sua vontade. E por ele estar firme nesse propósito e cultivando isso no seu próprio coração, na intimidade dos seus momentos a sós com Deus, onde ninguém via, Pedro roncando de um lado, João babando do outro, aquela coisa de Jesus estava lá de joelhos, lá dentro, orando, porque era o tempo que ele tinha. Era o momento que ele conseguia cultivar essa intimidade entre ele e o Pai, para manter essa ligação próxima, não distante, mas próxima. E ele sabia perfeitamente qual era a vontade de Deus. E por conhecer e buscar realizar, aí sim, todas as demais coisas iam sendo acrescentadas ao seu ministério. Foi capacitado a estender a mão e curar pessoas, fazer maravilhas e chamar a atenção de todos em volta. O seu nome foi longe. E o seu ministério tornou-se bastante conhecido, a ponto de várias vezes ele falar, olha, não chegou o momento. Vai lá e se mostra apenas ao sacerdote. Não sai falando por aí quem te curou. Não foi assim? Com aquele homem lá do tanque de Betesda. E aí eu continuo em Romanos, capítulo 8, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se preocupe com o básico, meu irmão. Se preocupe com o fundamental. E certamente, o importa é que o Pai te enxergue como filho. Se Ele te enxerga como filho, os outros também vão ver. Certamente. Esse verso também você está bem batido, já está acostumado de ouvir, mas eu trago o sentido de guiados. Essa palavra, ela traduzida do grego ago, significa justamente guiar, conduzir com as mãos até o final. Diga comigo, até o final. É como se Deus ou o Espírito de Deus te pegasse assim pela mão e te guiasse. Vamos. Está disposto aí, Hugo? Vamos para uma segunda enquete? Chega aí.
Agora, ele é meu pai, e eu sou filho dele, mas uma criança pequena, ok? Hugo, nós estamos aqui, numa calçada, e vamos atravessar um sinal de trânsito, para os paulistas, um semáforo, e vamos chegar até o outro lado, tá bom? Você, como um bom pai, você vai segurar a mão da sua criança, do seu filho, já profetizando aí, Isabela. Deixa eu ficar desse lado aqui, troca comigo. E de forma alguma você vai largar a minha mão, tá bom? Muito bem. Sinal está vermelho, o bonequinho está vermelho para nós, mas está aberto para os carros. Mas de repente fica amarelo. E o pai está atento. Fica vermelho para os carros e o bonequinho verde aparece e nós começamos a andar. Estamos no meio. De repente, pai, peraí, pai, o Nino Carlos ali, pai, peraí, é o Nino, eu tenho que voltar lá, peraí, pai, não me larga. Ele largou a minha mão, mas ele manteve-se firme. Mas eu, sem perceber, eu me coloquei em situação de perigo. Algo me distraiu, que foi bom. Quem gosta do Nino Carlos aí? Pastor Carlinhos, você não está aqui, mas você vai ver essa gravação. Também. Nino Carlos, é o Nino. Tinha mal em voltar e falar com o Nino? Não, mas acontece que o pai estava numa direção. E, de repente, algo distraiu, por melhor que fosse. Não estou querendo dizer que era pecado, nada disso, pelo contrário. Pode ser bom, pode ser uma bênção, mas eu te pergunto, é de Deus para a sua vida? Naquele momento? Era o momento de eu chegar e alcançar aquela bênção? Não, não era. Mas o Pai tem um momento para todas as coisas. E graças a Deus que Ele não largou a minha mão. Porque o tempo do sinal ia terminar, os carros iam começar a querer avançar no trânsito, e eu estaria ali me colocando, sem perceber, numa situação de perigo. Não largue a mão de Deus nunca. Siga a sua vontade. Ande próximo a Ele. Não se coloque em risco. Você está pegando isso? Mais uma vez um aplauso para o Hugo, por favor. Obrigado, Hugo. Não vou te chamar mais não, fica tranquilo. Então, queridos, é o valor de nós sermos guiados. Deus te pega pela mão, é para você não largar. Agora, se você insistir 1, 2, 3, pode ser que Deus até largue, como já fez com algumas pessoas da Bíblia. Olha, insistiu tanto, deixa, irmão. Deixa ele, Satanás vai cuidar. Quem sabe ele seja salvo. É uma responsabilidade de 2 vias. Deus, Ele te ama e tem uma responsabilidade sobre você, mas nós também temos uma responsabilidade de responder e seguir a Deus. O manter próximo, cativando e aprendendo da intimidade do Pai, é uma responsabilidade nossa. O maior convite já foi feito, e através de Cristo Jesus. O maior convite já foi feito, foi através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Agora, não é o pastor que segue a voz das ovelhas, mas são as ovelhas que seguem a voz do seu pastor. É uma atribuição nossa, nos mantermos próximos e buscar a Ele e a sua santa e perfeita vontade. Então, ser guiado pelo Espírito não é apenas um direcionamento profético, meu irmão. Não somente isso, é Ele se tornar, Ele tomar pelas mãos e dizer, vem comigo, deixa eu te ensinar, te mostrar a maneira com que se deve viver. E Deus vai te mostrar. Lá em 1 João, no capítulo 2, pode abrir comigo que eu não coloquei na tela. 1 João, capítulo 2, você também na internet, se tiver oportunidade. 1 João, capítulo 2, no verso 27, diz lá, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, é o Espírito de Deus, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, não é falsa,
permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a obrigação, a responsabilidade de não nos afastarmos de Deus, mantermos próximos, permanecermos nele, de quem é? É nossa. A unção já foi dada, mas eu tenho que me manter acalentado, aquecido por essa unção. Da mesma forma, eu te convido a ir lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Já estou caminhando para o fim da mensagem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz: tu, porém, aqui o apóstolo Paulo, discipulando, ensinando aquele jovem Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Você tem que saber a fonte. Se a fonte é confiável, fica com o que você recebeu da fonte. Hoje tem muitas fontes aí, algumas, em boa parte, até estranhas, um pouco esquisitas aí, mas fica com a fonte que Deus te deu. Deus te plantou nessa igreja. Amém. Tem propósito, não é verdade? Ah, mas eu gosto muito da mensagem do pastor, do apóstolo tal, da missionária não sei o que tal. Mas não foi aquela fonte que Deus te deu. Uma fonte que jorra hoje, jorra amanhã, jorra depois de amanhã. Se você passar por alguma dificuldade, alguma situação, precisar de uma urgência, um atendimento emergencial, como é que você faz para acessar aquele missionário, aquele apóstolo, aquele pastor que você gosta tanto, aquele pregador? Como é que você faz? Manda um WhatsApp? Será que você vai receber a resposta? Agora, a fonte do seu pastor é confiável. Você sabe que você vai chegar ali, você vai encontrar água. E você vai poder acessar e beber daquela água. Você está entendendo isso? Dê crédito à fonte que Deus te deu, que Deus te presenteou. Dê crédito ao que Deus tem te colocado. Então, viver no Espírito, querido, é também viver o domínio e a liderança dEle, que tem uma missão: produzir em nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus começou o trabalho nos tirando lá do chão. Me tirou e tirou você, também do chão, ao qual estávamos caídos, do mundo falso, do mundo falido. Mas a essência do trabalho do Espírito Santo é de nos transformar à própria imagem de Jesus. Talvez você tenha tirado, e quando Jesus te encontrou, que não foi você que encontrou ele, você estava praticamente disforme. Ninguém te valorizava, talvez nem você mesmo. Sabe aquela situação que nem você se suporta? Se você pudesse sair do próprio corpo. Talvez você estivesse nesse estado quando Jesus te encontrou. Mas quando ele te encontrou, ele já olhava para você a própria imagem dele. Era o sonho eterno. Vou pegar algo disforme e vou fazer de você a minha própria imagem. Vou fazer você como eu sou. Tudo que eu te peço, segue-me. Jesus não escolheu doutos para serem seus discípulos. Jesus não escolheu os mais renomados. Jesus escolheu pessoas normais, pessoas simples. E não chamou para fazer nada demais, apenas me segue. Ei, André, vem, me segue. Ei, Pedro, vem, me segue. Vem, João, sai de onde você está. Vem, me segue. Vem, Raquel. Vem, João. Vem, Patrícia. Vem, me segue. E quanto mais íntimos, que é o sonho de Jesus, que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Isso só consegue com proximidade, querido. Só com intimidade. Não é verdade? No domingo que eu preguei, eu já falei isso. Eu e minha esposa, nós namoramos, nós noivamos, mas só depois do casamento é que a gente se conhece de verdade, irmão. E aí a coisa começa, um ferro afiando o outro, aquela coisa toda, oh, coisa gostosa, né? E aí passam-se os meses, os anos. Hoje eu vejo elementos dela em mim e vejo elementos meus nela, porque isso é o casamento.
Somos um e cada vez um parecido com o outro. Da mesma forma é Jesus. Quanto mais íntimos, maior afinidade nós tivemos com Ele, mais parecidos seremos com Ele. Quer ver? Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, olha só, você me acompanhou, você é meu discípulo e tal, você está falando tantas coisas bonitas, tantas coisas fortes, mas hoje mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. 3. E Pedro encontra uma pessoa que fala: olha, você é um deles. Não. Vem uma criada também, uma mulher, e fala: olha, eu te conheço. Não. Mas na 3ª vez, a pessoa que encontrou Pedro falou: não, é você sim, porque a tua fala te denuncia. Pedro tinha a mesma cara de Jesus, fisionomia de Jesus? Não. Pedro vestia as mesmas vestes que Jesus? Também não. Mas ele andou tanto com o mestre, que ele pegou o jeito do mestre. E ao ele abrir a sua boca e falar poucas palavras, as pessoas identificavam: opa, ele andou com Jesus. É você sim. Jesus deseja que nós sejamos a mesma coisa. Que você, ao abrir a sua boca, as pessoas enxerguem Ele. Palavras de sabedoria, de compaixão, palavras de perdão, palavras afáveis, palavras de amor. Onde ninguém pode te amar, você abre a sua boca e você ama, porque você enxerga aquilo que Deus enxerga. E eu termino citando 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Vamos ficar de pé?